Vamos dar início, então, ao nosso conteúdo da raiz quadrada de um número inteiro. Bom, pessoal, só frisando aqui que nós vamos estudar nesse momento só a raiz quadrada, tá? Ainda não vamos estudar raízes com outros índices. Então, vamos partir de um problema. Um determinado teatro tem as cadeiras dispostas formando uma região quadrada. Se é quadrada, as duas medidas das duas laterais têm que ser iguais, ok? De tal forma, então, que o número de cadeiras por fileira é igual ao número de fileiras. Ou seja, se eu tiver x fileiras, cada fileira terá x cadeiras, independente da quantidade, desde que sejam iguais. Se nesse teatro existem 144 cadeiras, quantas são as fileiras? Então, 144 cadeiras é no total. Eu preciso descobrir que quantidade de fileiras que vai me dar certinho a mesma quantidade de cadeiras por fileiras, ok? Então, eu tenho que pensar em um número que, multiplicado por ele mesmo, totalize 144. Porque é o que ele falou, a quantidade de cadeiras por fileira é igual à quantidade de fileiras. Então, quando eu multiplico essas duas quantidades, que são iguais, tem que dar 144. Então, da seguinte maneira, não sei que número é esse, vou chamar de x. É um número x que é elevado ao quadrado, porque ele vezes ele é ele elevado ao quadrado, vai dar 144. Por tentativas, nós podemos chegar então ao número 12. 12 vezes 12 é 144. Ou seja, são 12 fileiras nesse teatro e cada uma das fileiras tem então 12 cadeiras. Bom, então a gente parte da seguinte ideia, né? De que 12 elevado ao quadrado é 144. Logo, a raiz quadrada de 144 é 12, certo? Então, só relembrando, o númerozinho que está fora da raiz é o que a gente chama de índice, que quando não tem nada é raiz quadrada, o índice é 2. O símbolo é o radical. O número que está lá dentro desse radical é o radicando, no nosso caso 144. E o resultado é o que nós chamamos de raiz. Bom, então, só relembrando algumas raízes. Raiz quadrada de 36, ela é exata, ela é 6. Porque 6 vezes 6, ou seja, 6 ao quadrado, é 36. A raiz quadrada de 81 é 9, porque 9 ao quadrado é 81. Mas eu pergunto para vocês, e a raiz quadrada de menos 25, já que a gente está falando de números inteiros? Que número que vezes ele mesmo vai dar menos 25? Pessoal, essa raiz não existe, ok? Por quê? Observa comigo. Se eu fizer 5 vezes 5, dá 25 positivo. Se eu fizer menos 5 vezes menos 5, os dois são negativos, mas sinais iguais na multiplicação trazem como resultado um número positivo. Então, não existe um número que, multiplicado por ele mesmo, vai dar menos 25, ok? Porque sempre que os números tiverem sinais iguais, o resultado dá positivo. E por isso, então, nós não conseguimos calcular no conjunto aí dos números inteiros, que é o que nós estamos estudando, a raiz quadrada de um número negativo, ok? Então, a gente continua calculando a raiz quadrada somente dos números positivos. E aí, nós podemos sintetizar essa ideia dizendo: a raiz quadrada exata de um número, quando existe, ela é um número inteiro não negativo, que elevado ao quadrado resulta no número inicial, que é o radicando. Então, todo número, por exemplo, 6, não tem raiz quadrada exata, mas ele tem raiz quadrada, só não é exata. Mas nós falando das raízes exatas, então a raiz quadrada exata de um número, se ela existir, ela é um número inteiro não negativo, então ela pode ser zero ou ela pode ser positiva. Que elevado ao quadrado, quando eu elevo esse número ao quadrado, dá o valor do radicando, que é o que nós fizemos no início. Raiz quadrada de 144. Que número que elevado ao quadrado dá o 144? Agora iniciamos a nossa resolução de exercícios sobre raiz quadrada de números inteiros, ok? Um homem está assentando azulejos quadrados em uma parede. A ideia é que ele cubra uma região quadrada da parede, cimentando o restante da superfície. Calcule quantos azulejos haverá na lateral dessa região, caso ele utilize um total de 100 azulejos. Pessoal, então pensem comigo.
né? Se é um quadrado, na largura e na altura tem que ter a mesma quantidade. Então, eu preciso pensar em um número que vezes ele mesmo dê 100, correto? Porque é assim que eu descubro quantos quadrinhos tem ali dentro. Só que o importante é que esse número tem que ser igual por conta de ser um quadrado. Um número que vezes ele mesmo dá 100. É a mesma coisa, então, que eu calcular a raiz quadrada. Então, para descobrir que número é esse, nós calculamos a raiz quadrada de 100. E aí vem a pergunta, que número vezes ele mesmo dá 100? 10. Então, a minha resposta é que haverá 10 azulejos em cada lateral. Na letra B, a mesma situação, porém agora 484 azulejos. A minha pergunta é, que número vezes ele mesmo dá 484? E aí a gente vai aumentando esse 10 e vai subindo. 11 vezes 11, 121. Nossa, está muito longe. 12 vezes 12, 144. Está muito longe. 20 vezes 20, 400. Opa, chegou um pouquinho mais perto. 21 vezes 21 não vai dar porque é ímpar. 22 vezes 22, 484. Então, ele terá 22 azulejos na sua lateral. Questão 2. Uma potência de base dada por um número natural e expoente 2 é chamada de quadrado perfeito. Número natural, ou seja, número positivo. Se é um número positivo elevado a 2, o resultado dela é o que a gente chama de quadrado perfeito. Em outras palavras, é quando a raiz quadrada desse número for exata. Então, aqueles números naturais que possuem raiz quadrada exata, a gente chama eles de quadrado perfeito. Para explorar mais essa ideia, faça o que se pede em cada item. Calcule e escreva no quadro o quadrado de cada algarismo indo-arábico. Então, olha só, no primeiro quadrinho nós temos o 0. 0 ao quadrado, 0. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. 7 vezes 7, 49. 8 vezes 8, 64. E 9 vezes 9, 81. Após corrigir o item anterior, que nós já fizemos, você conhecerá os primeiros quadrados perfeitos. Então, pessoal, esses são os 10 primeiros quadrados perfeitos, ou seja, os números que têm raiz quadrada exata, certo? Quais são os possíveis algarismos da ordem das unidades de um quadrado perfeito? Então, se a gente olhar só o algarismo da unidade, 0, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1. Quais são os números, então, que nós vimos na unidade? Então, nós vimos que pode ser 0, que pode ser 1, que pode ser terminado em 4, pode ser 5, nós estamos falando da unidade, o último dígito. Ele pode ser 6 ou ele pode ser 9. Percebam que nenhum dos nossos números terminam em 2, nenhum deles terminam em 3, nenhum deles estão terminando em 7, nem em 8. Ok? Sem realizar o cálculo, determine qual deve ser o algarismo da ordem das unidades na potência obtida a partir de 287 ao quadrado. Pessoal, a pergunta é, se eu resolver 287 ao quadrado, que número que vai estar lá na unidade do resultado? Lá no final, o último dígito. Olha só, 287 termina em 7. E 7 ao quadrado é 49. Se 7 ao quadrado está terminando em 9, então o 287 ao quadrado também vai terminar em 9. Ok? Essa é a ideia. Então, olha só, 287 termina em 7. E 7 ao quadrado termina em 9, porque é 49. Então, o 287 ao quadrado também vai terminar em 9.
Letra D. De acordo com as conclusões anteriores, escreva se raiz quadrada de 648 é um número inteiro, sem calcular, e justifique a sua resposta. Então, baseado nesses algarismos que a gente viu na unidade, será que 648 vai ser uma raiz exata, um número inteiro? Não. E sabe por que não? Porque olha só, 648. Algum dos quadrados perfeitos terminaram em 8? Não. Nenhum dos 10 primeiros quadrados perfeitos terminaram em 8. Então, 648 que termina em 8 na casa da unidade também não terá raiz exata. E a última, um número que termina em 0, 1, 4, 5, 6 ou 9 será sempre um quadrado perfeito? Olha só, nós vimos que os quadrados perfeitos terminam em 0, 1, 4, 5, 6 e 9. Mas todo número que termina com isso será quadrado perfeito? Pessoal, também não. E aqui a justificativa é só a gente dar um exemplo. Podemos pegar, por exemplo, o número 26. 26 termina em 6, só que 26 não tem raiz quadrada. Então, essa é a nossa justificativa. Basta eu dar um exemplo que contradiz. Posso pensar no 14 também. 14 termina em 4 e também não tem raiz quadrada exata. Ok? E a questão 13, então, certo? Ele está falando que na teoria nós vimos que há a indicação de que a raiz quadrada de um número negativo, como raiz quadrada de menos 16, não existe. Por que a raiz quadrada não existe de número negativo? Porque não existe um número que vezes ele mesmo vai dar negativo. Porque se esse número for positivo, ele vezes ele mesmo são sinais iguais, vai dar positivo. Se esse número for negativo, ele vezes ele mesmo também tem sinal igual. Então, o resultado também dará positivo, ok? Então, se você observar que dentro da sua raiz tem um número negativo, essa raiz não existe, ok? Não é que ela não é exata, ela não existe lá nos números naturais. Entretanto, existe o oposto de uma raiz quadrada. Lembra lá, o oposto de um número, o oposto de 2 é menos 2. Então, o oposto da raiz quadrada de 16 é menos raiz quadrada de 16. Olha, o sinal está do lado de fora da raiz, ok? Dentro da raiz tem um número positivo, então isso pode. De acordo com isso, indique o valor de menos raiz quadrada de 16. Então, olha só, esse menos está antes da raiz, então ele fica aqui. Aí eu resolvo, raiz quadrada de 16 é 4, 4 vezes 4 é 16. Na letra B, a mesma coisa, o sinal de negativo está antes da raiz, eu repito ele, e só então eu resolvo a raiz. Raiz quadrada de 81, 9. Na letra C, menos a raiz quadrada de 169. Deixo o negativo que estava lá fora. 169 tem raiz quadrada exata, que é 13. 13 vezes 13 dá 169. E a última, menos a raiz de 196. Repito o negativo, raiz quadrada de 196 é 14. Então, só reforçando, o que nós não podemos é ter o sinal de negativo dentro da raiz, ok? Mas fora pode. Ele está lá fora, você deixa ele lá fora e resolve a raiz quadrada do número que está lá dentro tranquilamente.